Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 9 da série sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson. Estamos interessados em determinar uma equação que nos mostre a largura de banda em sistemas de transmissão digital. Para isso, veremos os seguintes itens. Por que é BN0 e não relação sinal-ruído em dB? Quando trabalhamos em sistemas digitais, quando estamos estudando sistemas digitais, observamos que raras vezes utilizamos a relação sinal-ruído em dB, e sim usamos a relação BN0. Por quê? E o erro? O que é? E faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar respondendo a pergunta por que a relação é BN0 e não a relação sinal-ruído em sistemas de transmissão digital. Observe o gráfico mostrado. Esse é o gráfico que nós utilizamos para comparar sistemas de modulação diferentes quanto à taxa de erro e a relação sinal-ruído. Observe, é BN0 em dB. Aí está. Da onde nós temos a relação RBN0, nós sabemos que a relação sinal-ruído adimensional é dada por RBN0 vezes R sobre BW, mostrando aí as unidades de cada um desses parâmetros. O termo R sobre BW é conhecido como eficiência espectral. E temos a relação sinal-ruído igual a EB sobre N0 vezes R sobre BW. Podemos agora colocar EB sobre N0 em evidência e obtemos que é dada pela relação entre relação sinal-ruído e R sobre BW. É uma relação sinal-ruído adimensional, EB sobre N0. A relação sinal-ruído verdadeira está S sobre N, e aí está a eficiência espectral. EBN0 pode ser considerado como uma relação sinal-ruído adimensional, onde EB é a energia média do bit recebido, expressa em Joule, dado por A ao quadrado vezes T sobre 2, onde A é a amplitude do pulso, bit em volt, e T é a duração do pulso em segundo, facilmente medidos na recepção, e N0 é a densidade espectral de potência de ruído. Podemos agora trabalhar com EB N0 em dB, e é como vamos fazer? Simplesmente fazendo 10 vezes log na base 10 da relação EB sobre N0, e aí teremos o valor EB sobre N0 em dB, ou dito de outra maneira, uma relação sinal-ruído em dB para sistemas digitais. Por que BN0 em sistemas digitais e não relação sinal-ruído como em sistemas analógicos? Primeiro vamos definir quem é EB. Vimos que EB é a energia do bit recebido. Eventualmente vamos trabalhar com a energia do símbolo. A relação EBN0 é uma medida de qualidade em sistemas de telecomunicações digitais. A detecção ótima do sinal digital na recepção, que maximiza a energia detetada desse sinal, nós queremos realmente descobrir qual o sinal que está chegando, requer um filtro casado. Neste caso, a largura de banda do sinal é igual à largura de banda de ruído. Nos sistemas reais, raramente isso ocorre. Portanto, na prática, nós vamos adicionar, vamos colocar um sobrepreço na relação EBN0 teórica para compensar essa diferença entre o ideal e o real. A relação EBN0 necessária para um certo desempenho é uma métrica que caracteriza um sistema em relação ao outro. Podemos comparar o desempenho dos sistemas entre si ou avaliar o desempenho de um determinado sistema. Quanto menor a relação EBN0 necessária para um dado parâmetro de qualidade, mais eficientes são os processos de demodulação e detecção para uma dada probabilidade de erro. Em transmissão digital, utilizamos geralmente as seguintes métricas. A principal, mais comum de todas, é BN0 expressa em dB. Em menor importância e menor utilização, temos em seguida a relação portador-interferência em dB, onde podemos medir a potência da portadora em relação à potência dos sinais interferentes, expressar em dB. E o menos utilizado, relação sinal-ruído em dB. E o erro, o que é? O que é PEB? Como esse parâmetro é utilizado na comparação entre sistemas de transmissão digital? O parâmetro PEB é a probabilidade média ou esperada de erro de bit. Um PEB de 10 a menos 6 significa que estamos operando com a média de um bit errado a cada 1 milhão de bits recebidos. É uma média, um valor esperado. Para sinais de voz é um valor excelente. Para dados queremos 10 a menos 9 ou melhor, mais comum em sistemas óticos. Sim, o valor ideal e inatingível é 0.
Aí está a definição simplificada, onde a probabilidade erro de bit média é o total de bits errados em um pacote dividido pelo total de bits desse pacote ou desse feixe recebido. Nós também podemos deduzir que o número de bits errados em um pacote é a probabilidade de erro de bit média vezes o total de bits recebidos, um pacote ou nesse feixe de vários pacotes. Na prática, podemos operar com probabilidade de erro de símbolo ou probabilidade de erro de bloco, de pré ou pós-processamento. Então, podemos trabalhar com erro de bit, de símbolo e de bloco. Devemos fazer uma distinção entre pré e pós-processamento do corretor de erro. O pré-processamento refere-se ao feixe de dados cru do sinal recebido, ainda sem tratamento do código corretor de erro. Os valores podem até assustar por serem elevados, mesmo em sistemas comerciais. Essa taxa de erro é função da modulação e da relação sinal-ruído, basicamente. Já o pós-processamento refere-se às taxas de erro depois da operação do código corretor de erro. Essa é a que conta para o usuário. Essa é a que dá a qualidade do serviço, dentre outros parâmetros. Essa taxa de erro final é a função da taxa de erro inicial e da capacidade de correção de erro do código do canal. Infelizmente, quanto mais poderoso é o corretor de erro, mais banda é alocada para ele, ou para o sinal que ele produz, e não para a informação pura. Vamos falar disso mais tarde. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Um sistema opera, em média, com um bit errado a cada grupo de 100 mil bits recebidos. Então, em média, cada 100 mil bits recebidos, nós temos um bit errado. Nós queremos determinar a probabilidade de erro de bit médio esperada do sistema. Considere que essa é a taxa de pré-processamento. Solução. Da definição, P é B igual a bits errados sobre total de bits. Um bit errado por 100 mil e nós temos 10 elevado a menos 5. A probabilidade média esperada de erro de bit é 10 elevado a menos 5. No próximo exemplo, agora o sistema opera com 18 bits errados a cada grupo de 100 mil bits recebidos. É um valor médio. Determine a probabilidade de erro média esperada do sistema. Considere a taxa de pré-processamento nesta primeira fase do estudo. Solução. Da definição, vamos dividir 18, que é o número de bits errados, por 100 mil, que é o total de bits. Encontramos 18 vezes 10 a menos 5. Não é uma boa maneira de expressar. A probabilidade média esperada de erro de bits, melhor expressada, é 1,8 vezes 10 a menos 4. Procure sempre utilizar, antes da multiplicação da expoência de 10, números inferiores a 10. No nosso próximo exemplo, temos um sistema operando com 700 mil bits recebidos. Nesse feixe, 184 bits errados. Nós queremos calcular essa probabilidade de erro para essa situação. Da definição, vamos dividir 184 por 700 mil, 2,63 vezes 10 a menos 4. Essa é a probabilidade média esperada de erro de bit, 2,63 vezes 10 a menos 4. Utilizamos o número inferior a 10 antes da multiplicação do expoente. Exemplo 4. Um sistema opera com probabilidade média de erro de bit igual a 1,5 vezes 10 a menos 4. Em média, determine o número esperado de bits errados em um pacote com 1 milhão de bits, supondo as condições do sistema constantes. Considere a taxa de pré-processamento. Da definição, o número esperado de bits errados vai ser dado pela probabilidade de erro de bits vezes o total de bits. 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes 1 milhão. 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a sexta. 1,5 vezes 10 ao quadrado. Vamos esperar, então, nesse feixe, 150 bits errados. É um valor médio. Dependendo do modelo, nós podemos ver qual é a faixa de erros. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mas esse é um valor médio. Espera-se, então, que o número total de bits errados seja 150. Espera-se valor médio. Pode ser um pouco menor? Sim. Pode ser um pouco maior? Sim. Pode ser muito mais? Sim. Pode ser muito menos? Sim. Esse é o valor médio. Cuidado. Exemplo 5. Um sistema A opera com probabilidade média de erro de bit igual a 1,5 vezes 10 a menos 4, em média. Outro sistema B opera com 119 bits errados a cada bloco de 831 mil bits. Determine qual dos dois sistemas, A ou B, opera com menor taxa média de
de bits errados. Considere a mesma situação, mesmo canal, para ambos os sistemas. Considere também a taxa de pré-processamento. Solução: para o sistema B, a probabilidade de erro de bit média é 119 bits errados, dividido por 831.000, que é o total de bits, levando a 1,43 vezes 10 a menos 4. A probabilidade de erro média de bits do sistema B é 1,43 vezes 10 a menos 4. O sistema B, portanto, opera com uma taxa esperada de bits levemente inferior ao sistema A, já que 1,43 menor do que 1,5. A probabilidade de erro de bit do sistema A e do sistema B. O sistema B, 1,43 vezes 10 a menos 4, levemente menor que 1,5 vezes 10 a menos 4. Portanto, menor taxa de erro. Exemplo 6. Um sistema A opera com probabilidade média de erro de bit igual a 1,5 vezes 10 a menos 4 em média. Já outro sistema B opera com 119 bits errados a cada bloco de 831.000 bits recebidos. Cada um dos sistemas recebe um feixe de 450.000 bits. Determine o número esperado de bits errados para cada um dos sistemas. Considere a mesma situação para ambos os sistemas. Considere a taxa de pré-processamento. Sistema A, bits errados, 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes o total de bits, 450.000. Então, estamos esperando, em média, 67,5 bits errados. E eu pergunto, existe meio bit? Já para o sistema B, 1,43 vezes 10 a menos 4, calculamos no exemplo anterior, vezes 450.000, e nós temos 64,35 bits errados. E eu pergunto, existe 0,35 bits? Conforme esperado, para as mesmas condições e volume de dados, o sistema B apresenta melhor desempenho quanto à taxa de erros de bits. Vejamos o quadro de número de bits errados. O sistema A apresenta 67,5 bits errados, em média, para o feixe de dados considerado. Já o sistema B, nas mesmas condições, 64,3 bits errados. Menor taxa de erro, sistema B, melhor desempenho. Os números obtidos são valores médios esperados para determinadas condições de operação do sistema. As frações de bit não são reais, são um valor numérico correto, resultante do cálculo, e servem como valores de comparação. Os valores obtidos são de pré-processamento. Ainda temos que observar o desempenho do código corretor de erros de cada um dos sistemas para uma melhor e correta avaliação. E, na prática, como se compara sistemas com modulações distintas com a ferramenta utilizada? Aí está. Nós temos na figura um gráfico onde temos probabilidade de erro e relação sinal-ruído. Sim, é bem zero. Agora vamos falar relação sinal-ruído para dois tipos de modulação. Nós vamos ver com bastante detalhe esse gráfico em próximos vídeos. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Neste vídeo, apresentamos o conceito de relação sinal-ruído dada pela relação entre a energia do bit recebido e a densidade de potência de ruído do canal, é BN0, e como expressar essa relação em dB. Apresentamos também o conceito de probabilidade de erro de bit média ou esperada, PAB. Vimos como calcular esse parâmetro em um sistema de dados e como comparar sistemas distintos utilizando o critério de menor taxa de erro de bit. Vimos sobre uma ótica de pré-processamento. Estamos prontos para agora comparar sistemas com diferentes processos de modulação quanto à taxa de erro. E no próximo vídeo que nós vamos ver como ler o gráfico PAB versus EBN0, como comparar sistemas reais com modulações reais de sistemas reais, como combinar modulação e taxa de erro na análise, e a equação de Gibson. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.